Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 11º aniversário. Hoje estamos com o mestrando do PPG Info, da FAED aqui da UDESC, Guilherme Martins. Bem-vindo, Guilherme. Obrigada pela tua presença. Muito obrigado ao pessoal que está ouvindo também. Eu fiquei bem feliz com o convite. Obrigada mesmo. É um belo programa que a gente vai ter com certeza, né? A gente está aqui hoje com a Aline. Oi, Aline. A Zili está matando um pouquinho a saudade. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Bom dia a todas e todos. Ilustrando com sua presença aqui a Patrícia Mendes, vice-líder do Grupo EduSex. Bom dia, ouvintes, bom dia Guilherme, bom dia Aline, Moira e Fernanda. Vamos à nossa conversa tão necessária, né? Educação sexual em debate. A Moira está aqui também. Oi, Moira. Oi, bom dia aos ouvintes, bom dia Guilherme e a todos os presentes. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interfaces com as tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242. Ou manda lá uma mensagem na nossa fanpage. Digita lá no espaço destinado à pesquisa, Programa Educação Sexual em Debate. Guilherme, vamos começar a conversar um pouquinho, mas antes a gente queria saber um pouquinho da tua trajetória profissional e acadêmica até tu chegar no mestrado lá no PPG Info. Então, bom dia a todas e a todos, né? Bom dia, meninas também. Fiquei muito feliz com o convite. Então, falando um pouquinho dessa minha trajetória, né? Eu venho do curso de Biblioteconomia da UFES, que me formei em 2011. E logo após o término da graduação, fiz um concurso para a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Então, passei nesse concurso para bibliotecário. Trabalhei na Escola Brigadeiro durante 5 anos no Campeche. Hoje em dia trabalho no Rio Tavares, na João Gonçalves Pinheiro. E eu nunca pensei que trabalharia na área da educação, né? A minha trajetória ali dentro da universidade não apontava esse caminho. Era um caminho mais técnico, um trabalho em bibliotecas especializadas ou universitárias, então nem cogitava essa possibilidade. Mas eu fiquei, assim, maravilhado com a estrutura da nossa rede na época, né? E posso dizer, assim, que o meu trabalho não tem rotina, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, a biblioteca é tão viva e a escola é tão viva que todo dia, assim, é uma coisa diferente. Então, já estou 6 anos na prefeitura, né? E durante esse período, eu resolvi fazer uma especialização em gestão de bibliotecas escolares. E como tema da monografia dessa especialização, eu entrevistei os bibliotecários, né, para falar um pouco sobre o acervo, sobre obras de gênero e sexualidade, porque eu percebi, assim, que esse tema, por muitas vezes, ele não era, como que eu posso dizer, assim, não era debatido nas escolas, havia uma resistência, havia pudores em se falar sobre educação sexual. Então, como era um grande desafio, então eu resolvi ampliar esse tema. E daí eu busquei o mestrado aqui na UDESC, na FAED, né, no PPG Info, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, que é vinculado ao Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação. Eu estou na linha de pesquisa da Informação, Sociedade e Memória, sou orientado pela professora Daniela Pizarro, e quem tem me ajudado bastante com o trabalho também é a professora Jimena Furlani. Ela tem nos ajudado. E o meu tema de pesquisa, né, seriam as representações sociais dos bibliotecários acerca da temática gênero e sexualidade. E como é que surgiu esse tema? Ele brotou do teu TCC da pós-graduação, mas como é que tu aprimorou ele, assim? Então, quando eu comecei a frequentar as formações na rede, eu percebi que ninguém falava sobre. E o assunto,
ele estava pipocando na mídia, assim, na época, né, há 3, 4 anos atrás, quando teve a cartilha, as diretrizes curriculares, tanto as municipais quanto estadual e nacionais. Então esse tema estava sempre por ali, mas na escola ninguém falava sobre, entre os bibliotecários ninguém falava sobre. Então eu resolvi investigar, eu falei assim, mas por que ninguém fala sobre? Falta de espaço não é, porque a gente tem formação uma vez por mês, então teria espaço sim, e cabe essas temáticas. A gente discute as relações étnico-raciais, a gente discute uma série, a acessibilidade, a gente discutia uma série de temas e não se discutia gênero, sexualidade, educação sexual, diversidade sexual. Então, na escola eu sentia muitos pudores também, professores não falavam, e eu ficava muito intrigado, né? E eu entendia que a biblioteca e o bibliotecário eles poderiam contribuir muito com essa temática, né? Então, porque o tema sexualidade humana ele é muito vivencial, ele está o tempo todo se reformulando, está o tempo todo em debate. O programa aqui já... Esse espaço de toda sexta-feira poder falar sobre isso é muito importante. Então, na especialização, falei só sobre o material, se possuía. E eu resolvi, então, no mestrado, ampliar. Então, eu vou falar sobre a percepção desses bibliotecários. Eu vou para outra linha, né? Eu quero saber o que a tua metodologia usada, você entrevistou esses bibliotecários? Eu entrevistei os bibliotecários. E eu uso uma técnica que é para coletar esses discursos deles e transformar num discurso coletivo. O que esses bibliotecários entendem por gênero e sexualidade? Quais são os desafios da biblioteca e do bibliotecário hoje em dia para atender essa demanda? Se essa temática está contemplada nas práticas do dia a dia, eu não falo nem em projetos. Não, eu falo no dia a dia, quando a gente se depara com alunos, no atendimento, tudo isso. Né? Acontece, né? Assim como acontece com a gente na sala, né? Aline, Paty, Moira, na biblioteca também, né? Com certeza, né? Bom, sou professora da rede também, e eu tive o prazer de trabalhar com o Guilherme, né? Na escola lá do Campeche, na Brigadeiro. E o trabalho dele é maravilhoso, assim, né? Então a gente fazia umas parcerias na biblioteca e era muito importante, né, da gente pensar em discutir essa questão, né? Esse currículo oculto na escola, né? Como a professora Sônia fala, existe um currículo, mas ele está oculto, né? E aí como é que a gente faz essa discussão na escola? Né? Por que os professores também não abordam esses temas e tal? Então eu acho que essa pesquisa dele pode contribuir muito nesse sentido da rede poder olhar mais para essas questões, para esses temas que estão nas relações sociais ali da escola totalmente, todos os dias, né, com os nossos estudantes, e a gente precisa olhar para isso mesmo, e precisa discutir, e precisa ser falado, e precisa ter mais livros também sobre o assunto, então acho que é bem interessante que essa pesquisa possa contribuir bastante. Né? Paty, a gente não pode deixar a nossa sexualidade do lado de fora da porta, né? Ela está dentro da sala, ela está dentro da biblioteca. Lembrei dessa frase que a professora Sônia fala, que a gente não entra sem a sexualidade no espaço escolar, né? E é incrível que a gente tem um material construído pela professora Sônia Mello e pela Rose Pocovi, que o início desse material, um material didático para conversar, né, na formação de professores, diz assim, como que nós, em pleno século XXI, ainda relegamos a dimensão da sexualidade, ainda negamos que temos um corpo, e esse corpo também nos constitui, somos o nosso corpo, somos essa dimensão, né, os nossos prazeres, os nossos desejos, e essa sexualidade lá presente na escola. E neste momento, por exemplo, a gente tem toda uma preocupação de que realmente não apareça, né? Porque a gente está falando aqui de um trabalho de um grupo de 30 anos de trabalho, né? Exatamente. Em que a gente percebeu e consegue compreender muitos avanços, né? E aí a gente percebe hoje um convite a um silenciamento ainda maior, né, Guilherme? E uma invisibilidade dessa dimensão da sexualidade, dessas relações de gênero, né? E que isso é assustador, né? E o nosso guarda-chuvinha, ele é muito maior, né? O termo sexualidade, para a gente, ele é amplo, né? E embaixo dele cabe bastante coisa, né, Paty? Vamos falar assim,
Qual é a relação da biblioteca com esse teu tema de pesquisa? Então, como a biblioteca ela faz parte da escola, ela não pode ficar alheia a temas como esse, né? Nada na escola pode ficar alheio, né? Então, eu não posso me isolar na biblioteca e fazer um trabalho puramente técnico e não pensar no atendimento, nas novas formas de enxergar a diversidade dentro da escola, né? Então a diversidade ela tem que ser vivida e respeitada dentro da escola, né? Todos somos diferentes, então a biblioteca ela pode contribuir nesse sentido, então de um olhar mais atencioso para essas pessoas dentro da escola, que elas são invisibilizadas sim. Elas, por muitas vezes, elas não são respeitadas, porque quando você fala de que ela não é visibilizada, ela não está sendo respeitada, ela não está sendo contemplada. Então, chega a ser angustiante, assim, a gente perceber isso, né? E a questão do acervo, o nosso acervo, a gente precisa ter obras que falem sobre isso, que conversem com os nossos alunos sobre isso, né? Então não é simplesmente para formação de professores, nós precisamos da presença dessa temática na literatura também. Uhum. A criança precisa se reconhecer, ela não tem que ter um padrão hegemônico, né, e normativo das coisas. Então a biblioteca ela pode contribuir em vários sentidos. O trabalho do professor com o bibliotecário, que é extremamente importante. Sozinho a gente não faz nada dentro da escola, né? Então, essa parceria é muito bonita, essa né, parceria Guilherme? é muito importante. E com essa parceria as possibilidades são inúmeras. Não vou dizer infinitas, mas são inúmeras, assim. Uhum. Vamos dizer para os nossos ouvintes quais são os objetivos da tua pesquisa. Então, eu entrevistei os bibliotecários, né, para verificar a percepção deles, que eles atribuem aos conceitos de gênero e sexualidade, verificar se essa temática ela está contemplada dentro da prática do dia a dia dos bibliotecários. Então, mais uma vez, eu não falo de projetos, eu falo da prática do dia a dia, quando o bibliotecário se vê frente à temática ou assuntos que relacionem a temática, essa questão do social, da interação, como que ele reage, né? E propor também seria, como é um mestrado profissional, ele exige um produto, né? Então propor uma capacitação profissional sobre a temática para os bibliotecários. Então criar um simpósio, criar um evento que fale sobre educação sexual, sobre relações de gênero, sobre sexualidade, para os bibliotecários. De que forma os bibliotecários podem atender essa demanda? De que forma podemos trabalhar no sentido de dia a dia, de serviços, né? De informação para essas pessoas. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, a gente está com o programa Educação Sexual em Debate. O convidado do programa de hoje é o mestrando do PPG Info, daqui da FAED, o Desk, Guilherme Martins, que também trabalha na Gonçalves Pinheiro, né, na escola da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Meninas? Então, Guilherme, na verdade eu tinha uma pergunta também, quando tu falaste ali do acervo, né, na rede, não sei se chegou com a entrevista com os bibliotecários, chegaram a falar sobre acervo, se tem nas bibliotecas que eles trabalham, como é que isso funciona, assim? Então, Aline, foi uma demanda dos bibliotecários, né, da falta de acervo. Quando eu fiz a especialização, eu já tinha esse resultado, porque na especialização eu trabalhei especificamente com acervo. Possui, você acha adequado, esse acervo ele é de livre acesso ou ele precisa de algum tipo de mediação. Então eu encontrei casos onde tinha acervo que ficava em armário trancado e só professores tinham acesso. Foi bem delicado, assim. E eu consegui depois apresentar os resultados da minha especialização para os bibliotecários, o que foi positivo, porque esses bibliotecários também repensaram essas atitudes, né? E entrevistando novamente, porque é um grupo que eu estou inserido, então eu entrevistei novamente, eu já percebi uma mudança. De o bibliotecário fazer questão de depois da entrevista me mostrar, aqui fica o meu acervo, ele está disponível, qualquer um pode vir aqui e pegar, os alunos têm acesso. Então, eu conversei com o Guilherme antes de nós conversarmos o programa. Eu disse para ele que o meu contato em alguns momentos com as bibliotecárias foi justamente esse, em que elas me contavam que escondiam os livros. Incrível como a pesquisa, né, Guilherme, meninas aqui, ela é capaz até de
de mover, de mexer, o fato de a gente pesquisar, de te perguntar, de te inquietar, ela pode ter uma mudança, né? Foi essa mudança significativa. Vamos falar um pouquinho das tuas entrevistas, Guilherme. Você entrevistou quantos deles? Como foi a escolha? E foram todos bibliotecários? Não, como eu estou usando uma técnica, né, para análise que ela é muito, ela exige muito, como que eu posso dizer, a análise depois ficaria muito grande, então eu entrevistei 10 bibliotecários. Somos 32 bibliotecários na rede municipal, né? Então entrevistamos 10 bibliotecários e os critérios utilizados foram os bibliotecários que estão há mais de 3 anos na rede, que já passaram pelo processo de estágio probatório e que trabalham de escolas de 1º a 9º ano. Então, eles atendem um universo de alunos maior. Então, as escolas desdobradas ou as escolas que atendam de 1º a 5º não foram contempladas, mas todas as escolas básicas têm bibliotecário na rede. Então, o processo de entrevista foi muito interessante, porque assim, a gente percebe a surpresa deles, porque em nenhum momento eu só falei o tema da pesquisa. Você aceita participar de uma pesquisa sobre gênero e sexualidade na biblioteca escolar? Uma pesquisa faz parte do mestrado, da UDESC. E eles aceitaram, então não foi mandado roteiro, não foi mandado pergunta e nada. E eles eram questionados sobre se eles sabiam conceituar gênero e sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero, quais os desafios da biblioteca, as demandas para se atenderem essa temática. Então é muito revelador. O processo da entrevista é muito rico, né? Tu tá frente a frente com a pessoa e tu conversar com ela, então a gente deixa um ambiente muito tranquilo. Eu fui em todas as bibliotecas, entrevistei eles diretamente na escola para eles se sentirem bem à vontade para falar. Então, revela muita coisa sobre o nosso ensino, o jeito como a gente vê a biblioteca hoje em dia, o que é muito importante, né? Como a gente encara a biblioteca e que serviço que estamos prestando àquela comunidade escolar, né? A biblioteca, além de escolar, ela é comunitária também. Ela tem um entorno que ela também atende. Exatamente. Então, o que passa essa biblioteca, né? E tu teve muitas surpresas, assim, positivas e não tão positivas? Sim, tive bastante surpresas, principalmente no fato da maioria não saber conceituar gênero e sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero. Eles confundiam muito. E eu parto do princípio que a gente tem que conhecer para poder trabalhar, para poder inserir. Então, a falta desse conhecimento repercutia lá nas outras perguntas que eu perguntava dos desafios, se ele se sentia à vontade falando sobre a temática. Então, ele não vai se sentir à vontade de falar de uma temática que ele não conhece. E todos eles, ao fim, reconheciam que faltava mais leitura, mais informação e mais formação sobre a temática. Era esse o ponto, que ele não pode ser considerado um ponto negativo, né? Porque eles não conhecem, mas eles entendem que precisam de mais formação sobre. E a gente tem uma estrutura na rede municipal que propicia isso, né? Sim, que oferece. Claro. Inclusive agora, tá, Guilherme? A prefeitura, o núcleo de formação na educação infantil, nós no grupo EduSex estamos lá com eles ofertando, né, como um trabalho de extensão, numa proposta de parceria e colaboração, ofertando um trabalho de formação em sexualidade, educação em sexualidade para a educação infantil. Então, eu me pergunto, quando você faz essa afirmação, Guilherme, até que ponto o falar da sexualidade, eu acho que passa muito por como a gente também se compreende nessa dimensão, né? Quando a gente tem um questionamento que é a criança que você foi, a criança que você educa, o jovem que você foi, o jovem que você educa, em alguns momentos, e eu vou fazer uma outra pergunta, assim, em alguns momentos isso me parece que a ausência de formação, às vezes também acaba sendo algo em que eu possa me esconder. Você acha que faz sentido isso? Eu acho sim, porque isso é usado
nós educadores no dia a dia, né, quando a gente se vê frente a temáticas e a coisas que a gente não se sente à vontade, a gente usa realmente a falta de formação ou a falta de informação para não trabalhar. Pra fuga, né? E isso, para fuga. Então, por isso a proposta de capacitação profissional, né? Porque depois da capacitação profissional a gente vai dizer, e aí? E agora qual é o impedimento para a gente trabalhar? Porque a gente parte do princípio que as pessoas podem não ter informação, mas às vezes as pessoas têm preconceito ou não querem trabalhar a temática também, né? E eu acho que esse papel é fundamental para o bibliotecário, assim, né? O quanto é importante essa formação, porque, assim, como os livros, alguns estão na biblioteca, igual eu mandei no grupo outro dia, né? Um aluno meu foi lá e pegou um livro que estava escrito falando sobre sexo, né? Nossa, foi a risadinha geral ali na biblioteca e tal. Então, assim, como é que a gente discute isso, né? O que a bibliotecária fez? Devolve lá o livro, né? Então, porque estava numa prateleira que não era para pegar. Então, assim, isso é importante da gente debater, né? Essa questão. E estava ali, eles estão pedindo para falar sobre. E a gente, como é que é o nosso papel em relação a isso, né? O que a gente Pediu é o faz? momento, né, Paty? Sim, aproveitar essa oportunidade e dialogar, né? Não é a saída de estava na prateleira errada, né? Está na prateleira errada porque ainda ficamos inibidos, né? Voltei para o nosso caderno. Ainda ficamos inibidos para falar sobre a sexualidade. Porque se a sexualidade nos constitui, né? Se a sexualidade tem toda essa questão de beleza, e agora eu fui lá para o Paulo Freire, né? Que diz que a boniteza, né? Que a gente tem na existência. Então, são coisas para a gente pensar. E isso, sabe, Guilherme, porque o nosso ouvinte tá aí, né? Acompanhando os nossos diálogos aqui, e a gente reforçando, endossando e dizendo, gente, nós precisamos dialogar, né? Não precisamos mais nos assustar, né? E nos esconder amedrontados com relação a essa temática, né, Guilherme? Que trabalho lindo, Guilherme, parabéns. O Gui, fala pra gente, então, quais foram muitos desafios, né? Mas quais os maiores da tua pesquisa? Então, os maiores desafios, vamos lá. Conhecer mais a temática. Confesso que era leigo assim no assunto, então uma pesquisa muito profunda na nossa área da biblioteconomia, agora que está começando passos de bebê, assim, se caminhar. Então tem eventos que já estão propondo grupos de trabalho, a temática está começando a aparecer. Para você ter uma ideia, o artigo que eu publiquei foi um dos primeiros da nossa área, então a gente tem assim, pouquíssima publicação na área sobre, e é um tema que tem que ser discutido em todas as áreas. A biblioteconomia não está alheia a isso. Então, parar para refletir realmente. Como muitas vezes a gente não está preparado, realmente os bibliotecários não estavam preparados. E eu sentia isso genuinamente nas entrevistas, né? Eu não sei, realmente, eu não sei te falar e não estou preparado. Muitas vezes eu prefiro esconder, deixar o acervo sobre sexualidade lá escondidinho. Se algum professor pedir, tudo bem, senão ele vai ficar lá numa salinha, num cantinho, e quando um aluno pegar, eu vou dizer para devolver na estante. Não. É a oportunidade perfeita para se trabalhar, para se falar. É porque você traz uma concepção de biblioteca viva, que é algo também... eu estou aqui diante de gerações muito diferentes da minha, né? Vocês vieram aí em 2, 3 quase gerações antes de mim, né? O ouvinte está achando que eu sou super jovem. Sou super jovem, né? Mas eu sou da década de 70, né? Então, assim, para a gente pensar, né, Guilherme? Porque essa ideia também de uma biblioteca viva é algo mais recente nos estudos da biblioteconomia, né? Então, é algo que para quem passou pela biblioteca no tempo do silêncio absoluto, né, e de às vezes não conseguir nem compreender aonde estão os acervos, porque a gente pode pensar também uma história de como é que é a nossa relação com os livros na biblioteca, nas escolas, que eu sei que seu trabalho, no fundo, acaba também convidando e convocando esses profissionais a pensarem esse lugar da biblioteca, né? E quando você diz assim, eles têm a oportunidade, para mim, como docente, é novo no sentido de vocês podem dialogar, devem dialogar, têm que dialogar. Não é só esconder o livro, isso é fantástico. Dona Patrícia,
A senhora me desculpe, mas eu nasci em 1977 e eu também sou da década de 70 e eu também posso falar um pouquinho da minha experiência como estudante de um colégio católico, né, que a biblioteca, parecia que a moça da biblioteca, aquela senhora de coque, né, bem séria, ela só fazia só. Mas enfim, gente, vamos lá. A gente tem um quadro do nosso programa que se chama Dicas da Semana. Você poderia indicar um livro para a gente ler, se aprofundar, filme, série? Então, vou aproveitar esse espaço, né? Eu pensei bastante, será que eu indico um filme, uma série, alguma coisa? Daí eu pensei em indicar a literatura infantil que aborda essas temáticas. Então, falar para os nossos leitores aí, né, que se esses livros existem, e eles são para um público-alvo X, que seriam crianças, eles podem ser usados sim, eles podem ser trabalhados, a gente tem que pensar na perspectiva da educação sexual, respeitando as faixas etárias, respeitando os tempos da criança, tudo isso. Então, eu vou falar alguns títulos de livros infantis, né, para o pessoal dar uma olhada, ir na livraria, procurar nas bibliotecas. Lá na biblioteca onde eu trabalho, a gente possui uns títulos como esse e os alunos adoram. Então, quando a gente conta essas histórias, eles vão além da barreira, né? Muitas vezes eu vejo que os profissionais têm receio, têm barreiras, e as crianças não. Eles encaram super bem. Então, vamos lá. Tem Menina Não Entra, que vai falar sobre as relações de gênero, né? Olivia Tem Dois Papais, Do Jeito Que a Gente É, Meus Dois Pais, a história de Júlia e Sua Sombra de Menino, que vai falar sobre a transexualidade, né? Ceci Tem Pipi, Olivia Não Quer Ser Princesa, Tal Pai, Tal Filho, O Menino que Brincava de Ser, Pode Pegar. São livros assim, incríveis, pessoal, de autores de uma sensibilidade assim para trabalhar com as crianças as questões de orientação sexual, as relações de gênero, diversidade. É incrível, assim, vale a pena. É para criança e para adulto a dica. Não é só para o adulto comprar para a criança ou trabalhar com a criança, é para criança e para adulto. Fiquem tranquilos que a gente vai botar as capinhas dos livros lá no nosso Facebook, se você perdeu alguma dica, alguma coisa. Meninas, o que vocês acharam desse trabalho do Guilherme? Eu já estou elogiando ao longo do programa o trabalho do Guilherme. Eu acho que achar parece achismo, né? A gente está aqui na universidade e eu penso, junto com todo esse grupo há alguns anos, pensamos que não podemos parar de problematizar as questões da sexualidade, de gênero, de refletir sobre uma educação sexual que sempre acontece, às vezes num viés torto, né? Não explicitada, não intencional, mas que as pessoas estão dizendo para as crianças, disso não se fala, quando a gente esconde um livro, né, Guilherme? E a gente tem muita gente boa fazendo bons trabalhos, então vamos ampliar um pouquinho, né, nosso repertório no entendimento da temática da sexualidade, né, do gênero, da educação sexual. Parabéns, Guilherme. Guilherme, eu sou suspeita porque nós já trabalhamos juntos, né, mas eu tô muito feliz, assim, pela sua pesquisa. Eu acho que, como eu falei, vai contribuir muito para a nossa rede municipal. Então, é muito importante, né, essa capacitação, né, que esse produto final que tu estás planejando, acho que é muito válido para a nossa rede, para os bibliotecários e bibliotecárias. Parabéns, né, que seja um sucesso a tua defesa. Ô, Gui, a gente está quase chegando no fim, falta 1 minuto e meio. Rapidinho, passa teu contato de Facebook, o que você queira, e dá tuas considerações finais. Eu aproveito aqui para te agradecer muito a tua vinda, te parabenizar. E quando é que a gente defende? Então, muito obrigado pelo espaço, né? Fiquei bem feliz com o convite. A minha defesa vai ser já 13 de julho. Agora, no mês de julho, já estou terminando o mestrado, aí estamos nos ajustes finais. Então, fiquei muito feliz com o convite, mais uma vez, né? Agradecer ao pessoal que está ouvindo também. E fica de desafio aí para o pessoal que está ouvindo, que tem seus filhos, que trabalha com educação, né? Então, de visibilizar essa biblioteca e trazer esses temas à luz dentro da escola, né? Eu acho muito importante. E seria isso. Muito obrigado. Gui, mais uma vez, obrigada. Aline, obrigada. Pati, obrigada, querida, pelas tuas contribuições. Moira, obrigada pela tua presença, pela tua ajuda.
Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, na Rádio Pinheira. Se você não estiver na zona de alcance da rádio, você poderá ouvir pelo site www.radiopinheira.com.br. E também agora, na sexta-feira, às 23h30, que reprisa o nosso programa aqui na UDESC. Você também poderá ouvir os programas exibidos anteriormente lá na nossa página do Facebook, Educação Sexual em Debate. Não deixa de curtir, não deixa de dar like, que é muito importante que você fica sabendo das novidades, né? Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio UDESC 100.1 FM Florianópolis.